Continuando, estamos agora com um bloco especial, falando com uma pessoa que já esteve aqui, conversando com o grande jornalista Celso Bruno, já conversou comigo, com Oswaldo, para debater política em outra ocasião, e nós vamos falar de uma experiência recente, pela qual ele teve de passar, e que foi objeto de matéria em veículos da comunicação social pelo Estado de São Paulo, que é o professor Silvio Prado. Antes de entrar no assunto mais recente, eu vou recordar um pouco do contexto histórico em que nós estamos falando. O Brasil, até antes de 1º de abril de 1964, tinha uma escola pública que era baseada nos modelos e parâmetros da Europa, era considerada uma escola pública muito tradicional, bem conservadora, mas de boa qualidade, e que era procurada justamente pelas camadas mais favorecidas da população, né? Os pobres tinham dificuldade de fazer o seu primário, o seu ginásio e o seu colégio na escola pública, justamente porque elas eram, como hoje são as federais e estaduais, as melhores escolas. Deixavam muito para trás as particulares. E nas décadas de 1950 e 1960, o que a população reivindicava, a população que estava concernida com a questão da educação, era que houvesse mais escolas para mais pessoas, para atingir mais camadas da população, que se estendesse o sistema educacional justamente porque tinha uma boa qualidade para essa população, como uma forma de capacitar, de dar condições para reerguer o nosso povo, e que a escola, por outro lado, mantivesse essa qualidade, mas aceitasse o desafio de ser uma escola mais moderna, mais atual, mais liberal. E nessa época houve as grandes discussões de novos métodos didáticos, nessa época que data, por exemplo, a matemática moderna, que não é uma matemática diferente, mas era um modo diferente de ensinar matemática, que era o seguinte: você usar métodos didáticos, pedagógicos mais apropriados para que os alunos efetivamente aprendessem matemática e não torná-la uma coisa mais difícil, etc. Era assim todo o movimento. Como toda ditadura que se preze, o regime de 64 cumpriu seu papel de fazer o inverso do que era a vontade popular, o inverso do que era a demanda da população, e destruiu a escola pública num movimento histórico lamentável que faz jus ao AI-5 e a derrubada do Jango e as torturas, que foi a chamada Reforma Jarbas Passarinho, indecorosa Reforma Jarbas Passarinho. Na década de 1980, com a perspectiva de redemocratizar o país, todo mundo estava pensando assim: agora nós vamos dar basta às violações de direitos humanos e vamos reerguer a escola pública. Isso na década de 1980. Nós estamos no ano de 2014. Os governos civis não fizeram esforço suficiente para reerguer a escola pública, não para ela ser como era na década de 50, que já na década de 50 ela era muito conservadora, mas para ser uma escola moderna e de qualidade. E aí vai o X da questão: qual é o principal capital de uma escola? São os seus professores. Os professores são os cérebros, os braços, as pernas, os corações, os rins, os fígados da escola pública e da escola particular. Não existe escola boa onde o professor não tem salário nem condições de trabalho. São os professores que, capacitados, ganhando bem e tendo condições de trabalho, que vão discutir os métodos didáticos, os métodos de ensino, o material,
E a partir dessa discussão que eles fazem entre si, que farão com pais dos alunos e até mesmo com os alunos, com pedagogos, de uma forma democrática, é que eles podem engendrar novos meios, novas pedagogias, num dinamismo. Essa é a lógica. Não é o que está acontecendo, é o que deveria acontecer, não é o que está acontecendo. Quantos professores precários nós temos na rede pública hoje? Professores temporários. Eles falam, como é? UFA? UFA ou UFA? UFA. UFA. Parece UFA. UFA, UFA. Quantos Nós são temos de 40 a 60 mil no estado todo. 40 a 60 mil precários. Isso até a Rede Globo de televisão está apontando como um erro administrativo do estado de São Paulo. Mas é um erro proposital, né? O que a gente chega a inferir é isso, porque... É proposital. É interessante para o Estado a existência do professor temporário, regido por uma legislação precária e que, fazendo as contas, é um grande dano para a educação e para a população, mas, de uma certa maneira, faz bem para os cofres do Estado. Essa é a questão. Na avaliação deles, né? Na avaliação deles. Eu estou pensando como eles aqui. Esse não é o meu pensamento. Essa é a minha avaliação. Agora, voltando ao que você colocava no início, aquela escola restrita e conservadora de um país que recentemente se urbanizava, quando a urbanização exige que essa escola seja para todo mundo, ela se descaracteriza, entendeu? Aí você vê uma grande quantidade das pessoas favorecidas buscar um ensino particular e a escola descaracterizada, a escola vítima da reforma do Passarinho, do Jarbas Passarinho, essa, como qualquer outra coisa, de qualquer maneira, é servida para a população. E no estágio seguinte, o estágio da universidade, o vestibular, faz o funil, o aluno que passou pela escola privada melhor estruturada, claro que ele vai disputar com maior possibilidade de vitória o vestibular nas universidades públicas. Então funciona no Brasil um sistema extremamente maldoso de educação. E quando a gente ouve autoridades falarem assim, olha, nós incluímos quase toda criança e quase todo jovem na escola, mas que tipo de escola? Será que essa escola... Eu digo assim que a escola pública brasileira, ela existe para dizer que existe. Ela cumpre o papel... Para inglês ver, como você disse. Ela cumpre o papel que é o seguinte, para que o Estado possa afirmar que investe em educação, que cuida da educação. Mas ele não cuida como deveria, não cuida do ponto de vista de quem deseja um país desenvolvido a partir da escola. Não cuida. Então, ela segue. E a descaracterização da escola, a precarização, ela é geral. Ela é geral. Você pode... Tem pessoas que entendem, a partir do nosso discurso, que nós temos uma amargura, um desencanto. Não é isso. Nós constatamos a realidade. Eu tenho 30 anos de rede pública de ensino. Se eu afirmar que essa escola que está aí, ela serve para alguma coisa, eu estou mentindo. Ela não serve para o principal, que é um desenvolvimento humano, tecnológico, cultural do país. Ela está atrelada a um modelo excludente, um modelo que não inclui, um modelo que é exportador de riquezas para fora do país, né? Está atrelada a isso. Se fosse diferente, grande parte da riqueza que é mandada para fora do país seria colocada na educação pública. E agora estão importando trabalhadores qualificados para o Brasil. Não há emprego para os brasileiros com diploma superior, mas estão pegando de fora. Ô Silvio, quem trabalha no comércio, na indústria,
mas principalmente quem trabalha no comércio, tem uma estabilidade jurídica maior do que o professor que é funcionário público. Vou dizer por quê. Porque a CLT, quantas décadas, 60 anos, 6 décadas, teve poucas modificações. É claro que a maioria das modificações da CLT foi para o mal, porque não melhoraram para o trabalhador, melhoraram para a exploração, né? Mas hoje em dia, se o indivíduo trabalhar no comércio, ele passar 10 anos na padaria, por exemplo, perto da minha casa, ele não sofre mudança de regra nenhuma, ele sabe quais são todos os seus direitos, quais são as obrigações do patrão, o patrão vice-versa, sabe quais são seus direitos, quais são suas obrigações. O funcionário público é dito como normalmente mais agraciado pelo estatuto do que o trabalhador da iniciativa privada. Porém, aquilo que seria a benesse do funcionário público não se estende ao magistério. Não. Eu observei aí que houve época que, além de que o magistério tem uma regra diferenciada do restante da função pública, eu observei aí que houve governador de estado que mudou várias vezes a regra que se aplicava aos professores. Os professores não tinham nem estabilidade nem segurança jurídica. Era completamente precarizado. E olha, gente, eu vou só para dar uma ideia para vocês. Hoje, se abrir concurso para a Secretaria da Fazenda, a pessoa presta, qualquer que seja o cargo lá, a função que ela vai ter. Se ela passar e for chamada, ela entra num período probatório, que são alguns anos. E a partir desse no final desse período probatório, ela, estando bem avaliada, tal, ela se efetiva. Hoje o professor deveria ser assim, não é. Hoje o professor passa no concurso, ele entra como temporário, ele pode dar aula só um tempo ali no estado, depois termina esse período, ele não pode se recandidatar ao outro. Não, mas aí é o seguinte, deixa eu explicar para você mais ou menos como funciona em São Paulo. Nós temos um professor chamado efetivo, que é o concursado. Né? Sim, que é uma minoria hoje. Não, são 230 mil, nós devemos ter lá mais de 100 mil efetivados. Ah, já tem pelo menos? Já tem. Quer dizer, relativamente garantido, né? Porque as mudanças feitas na rede, as mudanças estruturais da rede, acabam mexendo também com esse professor. Ele pode estar efetivado no estado, mas se faltar aula na escola dele, ele fica, digamos, com uma carga mínima, ou então ele vai ter que pegar aula em 3, 4 escolas, 2, 3 cidades, tem isso também. A efetivação não significa, digamos, direito totalmente garantido ou privilégio, digamos assim. Tem o professor temporário, o temporário é esse que nós chamamos de professor F, né? Que... Não era categoria O? Não, espera, vamos chegar lá, tem mais embaixo ainda. São várias subcategorias. Até difícil de entender. Exato. É um negócio complicadíssimo. Tem o F, então, que está isento de uma prova e que tem que disputar aula todo ano. O fato de você trabalhar com 32 aulas esse ano não significa que ano que vem você tenha. E tem o professor O, que é realmente a excrescência da excrescência. Porque se o professor F, ou então o professor efetivado, tem direito a 6 abonadas durante o ano, ele tem direito a 2. Se na casa do nojo... Mas ele só pode dar aula no estado por um período de 2 anos, depois ele não pode se recandidatar. Eu vou chegar aí. Se falece alguém da família, o professor efetivo tem, digamos, 5 dias, uma semana de luto, de nojo, ele tem 2. Entendeu? Então tem coisas assim, e o salário é diferenciado também. Agora, esse professor O, que agora de criação do Serra, não, o OFO é diferente, o O é abaixo do OFO, o OFO pode ser o F. Esse professor O, se ele trabalhar 2 anos seguidos pela lei estadual, que diz que mudou agora, mas mudou, tivemos que entrar na justiça para poder prevalecer o bom senso, ele trabalha 2 anos seguidos e fica 200 dias sem ir para a escola, não pode trabalhar.
Você entendeu? Para não criar vínculo com o Estado. Então é uma brincadeira, porque nós temos falta de professor. Falta de professor. O Estado, no final do ano passado, dispensou o professor lá no dia 17, para completar 40 dias a quarentena, só depois de 40 dias que ele podia pegar a aula e efetivar no Estado. No meio do caminho, o Estado mudou de ideia e tentou impor os 200 dias de afastamento. Então ela tem um Estado que brinca com a educação, brinca com o professor. Você faz, é como se fosse uma escola de samba, tem várias alas, tem várias faixas de professor, e você faz o mesmo trabalho. Isso é desgastante, isso provoca afastamento de muitos professores, isso provoca doença, isso faz cair a qualidade da educação, isso desarruma todo o projeto que você tenha para trabalhar, porque você está nessa escola hoje, amanhã você não sabe se estará, né? Então, digamos assim, muitos desses professores, milhares desses professores que assumiram aula agora, no comecinho de fevereiro, final de janeiro, fevereiro, começo de fevereiro, na condição de professor O, eles podem perder essa aula imediatamente quando aqueles que passaram no concurso o ano passado escolherem aulas e depois tomarem posse dessas aulas. Pode ser aula do professor O. E aí esse professor O vai para onde? Vai ficar chorando na casa dele. A mesma coisa acontece com o professor F. Muitos que pegaram aula 3, 4 escolas, de repente chegou um efetivo que passou no concurso no passado e pega as aulas e desemprega esse professor. Pode ser que esse professor aprovado no concurso no passado seja um professor novato que venha pegar aulas de um professor de 10, 15, 20 anos de rede. Porque o Estado criou uma balbúrdia tão grande, ele mexeu tanto na estrutura da educação, que gerou uma anarquia e um desencanto muito grande com a educação. Agora, se você ouvir o discurso do secretário de Educação, do governador Alckmin, eles estão assim, dizendo que criaram o paraíso na Terra. Com todo respeito à trajetória do falecido Mário Covas, mas ele com aquela secretária, que era Rose, né? Rose Neubauer. Eles achavam que eles estavam otimizando a estrutura do Estado, eles pelo menos diziam isso. Eu dizia, eles estão caotizando. Não, estão ampliando o caos. Ampliando o caos a pretexto de talvez fazer economia, juntar, que eu não sei. Porque depois gasta-se do mesmo jeito com policiamento, gasta-se ou até mais com problemas de saúde. Eu vou colocar uma coisa que quase ninguém sabe, infelizmente não sabe, porque a imprensa não vai falar e a gente também não tem voz para gritar pelas esquinas aí. Vou dar um exemplo aqui em Taubaté. Nós tínhamos, você conhece a escola Monteiro Lobato, está lá inteirinha ainda. O Estado tentou fechar o Monteiro Lobato. É onde meu pai lecionou. Pois é. Pela primeira vez. O Monteiro Lobato, que a gente chama de Estadão, chegou a ter em épocas grandiosas 2.500 alunos. Fala para mim quantos alunos tem o Monteiro Lobato hoje funcionando naquela chamada escola de tempo integral, que segundo o Alckmin é a novidade do século. Chuta para mim. Não faço ideia. 1000? A escola de tempo integral no Estadão terminou ano passado com 99 alunos. 99 só? Alunos. 99, E mais, me parece, 6 salas à noite. Somando tudo, daria acho que 250 alunos numa escola. Pensa bem, nós estamos numa cidade problemática, com alto índice de violência, enfim, em que a juventude precisa desse instrumento de escola para se formar melhor, para gastar suas energias ali, para adquirir conhecimento e se colocar bem na vida. O governador ele faz um projeto, Escola Tempo Integral, que é para dar certo na década de 30, 2030, olha só a falácia. Esvazia uma escola. Aí você veja, o Estadão é assim? É. Agora, as outras 4 escolas que eu estou fazendo levantamento, a segunda que eu fui fazer, informação que eu tenho do Morabudo, que implantou a escola de tempo integral. Segundo as contas... Morabudo e colégio. Colégio Morabudo, lá no Jardim América. As contas que me passaram é que na escola de tempo integral, o grande projeto do governo de São Paulo, não passa de 107 alunos. O pessoal... Porque é o seguinte, nós temos que ser realistas. Essa criançada que está fazendo ensino médio, em função da carência econômica,
já vai para um cursinho à tarde, já vai fazer um bico, já vai trabalhar e por aí afora. Então ele tem que estudar de manhã ou então à noite. Ou você faz uma escola que atinja a expectativa desse aluno e considere a sua necessidade econômica e resolve o problema desse aluno, ou você não faz nada. Aí o Alckmin faz o quê? Escola tempo integral. Uma escola extremamente organizada, dizem eles, bem estruturada e tal, mas que não tem aluno. Você chegou a dar aula em alguma? Não, até porque você tem que ser escolhido, tem que ter perfil para a escola. Eu não tenho perfil para essa escola. Tem a história do perfil. Passa por cima de toda a legislação criada que protege... Ad hoc. Legislação ad hoc. Que protege o magistério e cria outra que favorece o projeto do governo de São Paulo. Olha, nós temos quase 5 mil escolas em São Paulo. Se esse projeto fosse um projeto sério, ele tinha que ser implantado no máximo em 5 e 10 anos. Eu vou tentar explicar para as pessoas uma coisa. Quando você na administração pública fala em perfil, quer dizer nomeação política. Sim. Quer dizer que os professores não são escolhidos, chamados por critério de concurso ou de pontuação da carreira, mas eles são politicamente nomeados para isso. É mais ou menos como quando você escolhe secretário da saúde ou secretário do trabalho. Por exemplo, por mais que um professor, digamos sindicalista, tenha capacidade técnica para trabalhar na escola, um diretor não vai chamar esse professor para trabalhar. Entendeu? Quer dizer, então ele é o perfil da escola, tem que ser enquadrado no perfil da escola. Se você tem 20, 30 anos de magistério, não quero saber. Se você não tem perfil, você não vai. Agora, olha, então é isso. Então você tem, veja só que loucura que nós temos. Nós temos na rede estadual 2 modelos de ensino médio. O de tempo integral, que é para 0,5% da rede, que o governo fala que é o céu em São Paulo, o céu na terra, e o restante que é o ensino médio regular, não é isso? O Estado também tem as escolas técnicas dele, que não alcançam todo mundo. Não está na hora de você falar, olha, que modelo de ensino médio que nós queremos? Uniformizar isso? Para que tanta variante? Está resolvendo o nosso problema? Não é? E em Taubaté tem uma coisa interessante, o Fernando me alertou uma situação que eu estou pensando bastante. Estão fechando salas de aula no período noturno. Aí... De novo. Isso já era um problema. Já era. Uns 10 anos atrás isso já era uma Já era. Vou falar de Caçapava. Em Caçapava fecharam 6 ou 7 salas no bairro das Malvinas. Nós fizemos uma intervenção via Assembleia Legislativa, reabriu semana passada. Então, até, se eu não me engano, do ano passado para cá, tem de 10 a 20 salas de aulas fechadas. Se eu não me engano, preciso confirmar isso aí. Aí o Fernando falava, Silvio, talvez isso seja em função da insegurança da cidade, e talvez tenha um dedo da Secretaria de Segurança para fechar a aula à noite, para evitar, para gastar policial em outra região, para acabar com o rondo escolar, para usar os carros policiando a cidade em regiões mais críticas. Então você fecha a escola à noite. Dá para pensar isso. Talvez tenha lógica isso daí. Então, há um descaso muito grande com a educação. E dentro desse descaso, quem sofre mesmo é o funcionário de escola. O próprio diretor de escola é muito pressionado pelos dois lados. O professor, né? E é uma coisa, como você falou, caótica. Você não sinaliza um horizonte positivo para esse modelo de escola que temos aí. Que não é erro, um erro acidental, é um erro, no meu entender, programado. A escola brasileira é organizada para não funcionar. Entendeu? E aí a gente tem os absurdos de todo dia. Nós vamos interromper esse bloco e vamos para o terceiro bloco falar de outros assuntos pertinentes ainda com o Silvio Prado. Leiam o Diário de Taubaté.